mais um vídeo de pós-jogo e hoje é no amor, afinal de contas, o Arsenal atropelou o Fulham por 3-0 no Emirates, garantindo mais uma vitória importantíssima nessa que é a reta final da nossa temporada. Pequenas, curtas batalhas aí pela frente, poucas batalhas aí pela frente, e o Arsenal venceu mais uma. Eram 5, faltam 3. É isso, galera, vamos falar um pouquinho desse jogo, mas antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se a opção de hypar este vídeo estiver disponível para você, então, por favor, ajuda aí o nosso canal. Rumo à meta de 300 inscritos, hein? Falta bem pouquinho, estamos com 297, então eu peço para você se inscrever no canal e compartilhar aí o nosso vídeo com os seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Galera, o Arsenal venceu e venceu bem demais. O Arsenal nos fez encher os olhos com o futebol praticado hoje no Emirates Stadium, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe sacramentou a vitória por 3-0 e vamos e convenhamos, cabia bem mais, hein? Cabia bem mais. Eu vou dizer que o Fulham saiu com um resultado até que razoável, valeu a pena, porque o Arsenal produziu muito para fazer pelo menos aí uns 4-5-0, até porque também não teve sustos, né? O Fulham não levou perigo à meta do gol do Arsenal. Eu me lembro apenas de uma finalização já no segundo tempo, um chute frontal até, e o Raya conseguiu fazer uma boa defesa. Mas vamos lá, gente. Pra gente começar a contar um pouquinho a história desse jogo, a gente precisa falar da escalação do técnico Mikel Arteta. A gente falava no pré-jogo de que o Odegaard era dúvida para esse jogo. Nós já sabíamos dos desfalques do Kai Havertz e do Timber, além do Merino. É óbvio que a gente sabe que está se recuperando aí da cirurgia no tornozelo. E o Odegaard era uma preocupação, era uma dúvida para esse jogo. Ele deixou o jogo do meio de semana contra o Atlético de Madrid lesionado, sentindo dores, e não esteve nem no banco de reservas hoje para o duelo contra o Fulham. Então o técnico Arteta fez algumas mudanças no elenco. E é interessante que o Arteta pensou não apenas no jogo de hoje, mas também no jogo da próxima semana, sabendo que nós precisávamos de força máxima para garantir um bom resultado hoje, mas também de alguma forma tentando fazer ali um controle de carga com alguns jogadores, dando alguns minutos para outros jogadores e dando um pouco de descanso também para alguns do elenco. Então o Arsenal foi a campo com o Davi Raya no gol, o Ben White na lateral direita e a dupla de zaga de sempre com o Saliba e Magalhães, e na lateral esquerda hoje o Calafiori. E aí que tá, né? Talvez ele pense numa escalação com o Hincapié de titular no meio de semana contra o Atlético de Madrid, por isso talvez ele tenha poupado o equatoriano, mas a gente chega lá, porque o Calafiori fez um partidaço hoje. Voltando ao time titular, o Calafiori jogou muita bola. No meio-campo, hoje ele optou pelo Rice como primeiro volante e deixou o Zubimendi descansando, promovendo a entrada de Lewis Skelly, hein? Meus amigos, Lewis Skelly esteve em campo hoje, titular da equipe, e fez um jogão. O Lewis Skelly fez uma boa partida. É óbvio que há sempre pontos de melhoria para a gente avaliar. O Skelly é um jogador espetacular, ainda é um jogador em formação. A gente precisa ter sempre muito cuidado com as avaliações, né? Porque a gente tem o péssimo hábito de queimar jogadores, a gente tem o péssimo hábito de decretar fim de carreira de jogador que está se desenvolvendo ainda. O Lewis Skelly é apenas um garoto, ainda tem muito a evoluir ainda, principalmente tendo oportunidades. Hoje ele teve. Teve um ou outro lance ali que ele dá um susto danado, porque ele domina a bola no meio de campo e ele demora para definir, e talvez falte até alguma comunicação ali entre os companheiros para dizer que estava vindo ladrão ali, alguém para desarmar ele, mas tirando isso, o Skelly fez uma grande partida. Inclusive ele participa do primeiro gol do Arsenal. E aí, né, no meio de campo, ele opta pelo Eberechi Eze na vaga do Odegaard. Na ponta esquerda, Leandro Trossard, novamente tendo oportunidade como titular, e o Leandro Trossard também fez um belo jogo, principalmente um belo primeiro tempo. Depois acabou caindo um pouquinho de rendimento, até o time inteiro, né, na segunda etapa acabou caindo um pouquinho de produção, mas o Leandro Trossard fez um grande jogo. No comando de ataque, Victor Gyökeres, e voltando ao time titular, ele, Bukayo Saka, nosso Golden Boy, o Star Boy, né, Bukayo Saka, que fez
um jogaço, senhoras e senhores. O que jogou de bola Bukayo Saka. Aliás, o Raul Jimenez está procurando o Saka até agora. O Saka quase causou uma lesão no tornozelo do Raul Jimenez no lance do primeiro gol. Quando ele trava, ele fica travado, pregado no chão no drible do Bukayo Saka, que leva a bola para a linha de fundo e cruza pro Gyökeres fazer o primeiro gol do Arsenal logo no comecinho do jogo. Gente, eu falei no pré-jogo de que o City e o Fulham eram os únicos times que não haviam tomado gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo, e o Arsenal, antes dos 15 minutos do primeiro tempo, acabou de uma vez com todas com esse retrospecto do Fulham, marcando com o Gyökeres nessa belíssima jogada, uma jogada que vem sendo conduzida pela intermediária pelo Luiz Skelly, e ele abre o jogo pro Bukayo Saka. É impressionante a profundidade que o Saka dá para esse time, e ele é muito imprevisível, porque o Saka, ele pode cortar pro pé esquerdo para tentar uma finalização ou um cruzamento, ele pode te dar um drible desconcertante, como foi o caso em cima do Raul Jimenez, e levar para a linha de fundo para tentar um cruzamento, porque além de ser canhoto, né, o Saka ele bate muito bem na bola com o pé direito, então ele vai sempre ter uma opção de finalização com o pé direito, de um cruzamento com o pé direito, e não foi diferente. O velho novo Bukayo Saka, ele está de volta e fez essa belíssima jogada para o Gyökeres marcar mais um gol. Aliás, eu puxo a fila de pedido de desculpas ao sueco, que está fazendo um final de temporada incrível, incrível. É impressionante como o Gyökeres, ele se recuperou, ele vem se recuperando, né? Eu acho que até a data FIFA e a repescagem junto à seleção da Suécia, e eu falei isso lá atrás, hein, gente? O Viktor Gyökeres ter sido o herói da Suécia nas eliminatórias trouxe pra ele uma confiança absurda, ele voltou voando demais, ele voltou jogando muita bola. E a gente pode até dizer que talvez as únicas vezes que o Gyökeres não foi bem, ele não atuou bem depois dessa data FIFA, depois da repescagem com a seleção da Suécia, foi naqueles jogos de que de fato a bola não chegou para ele, porque praticamente todas as vezes que a bola chegou para Viktor Gyökeres, ele guardou e fez a máscara aqui, ó. Gyökeres, mais 2 para conta dele. Ele fez o primeiro, o segundo gol é anotado pelo Bukayo Saka, numa belíssima trama também da equipe do Arsenal, um passe espetacular do Eze, para ele, Viktor Gyökeres, que leva para a linha de fundo, faz o passe para o Bukayo Saka. Aliás, o passe também do Gyökeres é sensacional, é genial. E o Saka entra dentro da área para finalizar no próprio canto esquerdo do Leno, né? Um chute diferente, é um chute menos provável, porque normalmente o jogador canhoto ele vai buscar, né, o ângulo direito do goleiro, numa entrada em diagonal pelo lado direito. O Saka não, ele bate rasteiro no canto esquerdo do Leno, sem chances para o goleirão alemão. Ex-Arsenal, se a lei do ex serve, o Leno bem que tentou ajudar, porque olha, no primeiro tempo ele deu umas 2 furadas ali na entrada da área, que quase que originou gols pro Arsenal, mas o Leno realmente não teve um grande dia hoje. Depois o Calafiori chegou a ampliar a vantagem pro Arsenal. Aliás, antes do gol do Saka, né? O Calafiori chegou a ampliar a vantagem pro Arsenal num belíssimo gol de cabeça. Foi numa jogada pelo lado direito também do ataque do Arsenal. E um golaço do Gyökeres já na reta final do primeiro tempo. O Trossard leva pra linha de fundo, dá uma pedalada, inclusive, e faz o cruzamento pro Gyökeres cabecear firme no contrapé do Leno, matando o goleiro da equipe do Fulham para fazer o 3-0. No segundo tempo, obviamente que o Arsenal deu aquela desacelerada, o Arteta inclusive chegou a trocar, né? Ele traz o Madueke para o jogo, tira o Bukayo Saka para descansar, afinal a gente precisa do Starboy para o jogo do meio de semana, jogo de terça-feira contra o Atlético de Madrid, jogo decisivo, valendo a vaga na final da Champions. Então o Arteta, com 3-0 no placar, já começou ali a administrar, dar uma gerenciada de carga nos minutos do Saka, ele que voltou, né, no jogo contra o Atlético de Madrid, teve alguns minutos, hoje entrou de titular, jogou o primeiro tempo e depois saiu para descansar, para estar bem, para não, né, correr risco de lesões e estar à disposição no jogo do meio de semana contra o Atlético de Madrid. O Madueke entrou mais ou menos também, né? Não foi lá aquela coisa. Depois o Arteta ainda promoveu mais algumas mudanças, colocou o Gabriel Jesus no jogo, colocou o Max Dalman no jogo, enfim,
foi promovendo algumas mudanças, tirou também o Declan Rice, colocou o Zubimendi para jogar alguns minutos, mas o Arsenal não foi muito além disso, não conseguiu criar grandes oportunidades no segundo tempo, deu uma desacelerada e foi até bom, né? Porque o jogo já estava praticamente definido, então o Arsenal conseguiu, não precisou aquela correria, aquele desgaste para tentar ir atrás do resultado. Fizemos o 3-0, fizemos um bom resultado, inclusive pensando em saldo de gols, e cumprimos a missão de jogar a pressão para cima do City, o City que joga na segunda-feira contra a equipe do Everton, fora de casa, lá em Liverpool. Então é uma grande oportunidade para a gente torcer por um tropeço do City para que a gente consiga manter aí esses 6 pontos de vantagem, e aí o City teria somente um jogo a menos e não conseguiria alcançar nós em pontos, né? Aí no caso o City já não ia depender dele só para ser campeão. Então o campeonato começa a entrar nessa fase decisiva, nessa fase que os detalhes vão definir o título, e a gente está nessa expectativa, mas hoje, sem dúvidas, o torcedor do Arsenal está orgulhoso da equipe, está orgulhoso da atuação desse time. Deu gosto de ver como que o Arsenal buscou o gol em todo o tempo, no primeiro tempo. Fez o primeiro, fez o segundo e o time continuou amassando. Aliás, o segundo gol que foi anulado, depois o time continuou apertando, pressionando o adversário. A gente falou, inclusive, no pré-jogo, de que o Fulham é um time que erra muitos passes, né? É um time que tem esse problema na saída de bola, quando é pressionado na saída de bola. E o Arteta, em todo momento, aliás, o Arteta estava no melhor estilo Sampaoli à beira do gramado hoje. Ele estava ensandecido na beira do gramado. O quarto árbitro chamando a atenção, tentando conter ele, o Renzi tentando trazer ele de volta para a área técnica, porque em vários momentos ele estava ali correndo, instruindo seus jogadores. Gente, finalmente, acho que a galera entendeu o momento que a gente está, o quão pouco falta para a gente conseguir conquistar esse título, sair dessa fila. Eu acho que a galera conseguiu pegar esse feeling. Acho que eles conseguiram chegar nesse entendimento, porque tava todo mundo hoje ligadaço o tempo inteiro. Gente, no primeiro tempo teve uma bola que é rebatida. O time do Arsenal tá no ataque, essa bola ela é rechaçada pela defesa do Fulham, e ela vai sobrar pro Raul Jimenez sozinho na linha do meio de campo, e ele vem correndo inteiraço. A zaga do Arsenal completamente desarrumada, e quem aparece para fazer o corte? Davi Raya. Senhoras e senhores, se isso não é leitura de jogo, eu não sei mais o que é. Ele estava completamente ligado no lance, ligado em tudo que estava acontecendo. Ele deixou a sua área, foi até o meio de campo e fez o corte num carrinho espetacular. Inclusive a bola não saiu, o Saka consegue reaproveitar e o Arsenal consegue dar andamento no lance. Então é esse o espírito, gente, é isso que a gente precisa, é que os jogadores estejam ligados, estejam com vontade em todo o tempo, para que a gente consiga fazer a nossa parte e garantir o título da Premier League. Gente, feliz demais. Que partida do Arsenal, que jogo, que atuação. Gyökeres mais 2 gols para conta, vai brigar lá em cima, primeira temporada praticamente do sueco, e tá fazendo bons números, tá conseguindo construir bons números apesar das oscilações da primeira parte da temporada, apesar das críticas, ele conseguiu aí ser resiliente o suficiente para dar a volta por cima e já conseguir despontar. Já é o artilheiro do Arsenal na temporada, mas para além disso tem conseguido manter uma boa regularidade e fazer boas atuações. Enfim, conseguimos aí fazer a lição de casa, e agora a gente volta novamente as nossas atenções para a Champions League. Falta um joguinho para chegar na grande decisão, e esse jogo é em casa, então a gente torce muito para que o Arsenal entre com esse mesmo espírito, com essa mesma vontade de vencer, essa mesma gana, porque aí sim a gente vai conseguir garantir essa classificação, o que pode impulsionar ainda mais, né, esses jogadores, esse time para a sequência da Premier League, para a gente conseguir ir atrás desse título que não vem há 22 anos. Estamos cada vez mais perto, faltam só 3 jogos agora da Premier League e apenas 2 da Champions League. Então vamos continuar torcendo, dando nosso apoio, porque falta pouco para fazermos a história. Tá certo, pessoal? Esse é o nosso vídeo de pós-jogo de hoje. Mais uma vez pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo aí
com o maior número de pessoas possível aqui no nosso canal. Fala aí, Diego. Tamo junto, galera. Um bom domingo, bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira com o pré-jogo de Arsenal e Atlético de Madrid. Tamo junto, forte abraço a todos e valeu.